como criar e acompanhar a rotina da tua secretária ou da tua SDR ou da tua pré-vendedora, seja como você gostar de denominar ela. Certo? Nessa aula aqui, nesse vídeo, eu vou te apresentar todas as funções, as rotinas, os indicadores de performance, os principais gargalos, as principais ferramentas e o que isso potencializa dentro da tua clínica, você ter essa rotina, você criar esse acompanhamento com a tua secretária, tá? Sua SDR, né? Como eu te falei, seja como você quiser dizer. E antes de mais nada, quero me apresentar para você. Meu nome é Iago Lemos, sou especialista em vendas de clínicas de transplante capilar. Aqui na minha empresa nós captamos, nós criamos o posicionamento da clínica, nós geramos a demanda necessária para essa clínica bater as metas delas e nós também cuidamos da parte comercial dessa clínica. Então a gente treina, a gente acompanha, a gente implementa time comercial. E assim nós temos aí mais de 30 clínicas que nós geramos vendas todos os meses, que nós potencializamos muitas clínicas dessas sem ter que investir R$ 1 a mais em tráfego pago. Mesmo nós fazendo o tráfego pago para essas clínicas, mas muitas delas chegam investindo 3, 4, 5, 10 mil por mês e quer aumentar as suas vendas de transplantes, quer aumentar os seus protocolos vendidos, mas não querem investir mais. E é isso que nós fazemos e é isso que eu vou te mostrar também aqui na prática. Mas caso você queira conhecer um pouco mais da nossa metodologia, um pouquinho mais do nosso trabalho, eu estou deixando aqui embaixo um link do formulário, preencha ele com bastante atenção, informe todos os dados que eu vou analisar e vou entrar em contato contigo para a gente marcar uma conversa onde eu vou criar um plano de ação para a tua clínica, tá? Mas chega de mais papos aqui, vamos para a tela para que a gente possa mostrar como nós criamos e acompanhamos, né, como a rotina de uma secretária, de uma SDR. Então tá aqui, ó, como criar e acompanhar a rotina de uma secretária. Então, primeiro ponto é a gente entender, identificar quais as funções e quais os objetivos dessa secretária. E aqui eu trouxe alguns pontos, que é o quê? Não é só atendimento, é diagnóstico comercial. Isso é algo muito forte, porque muitos médicos, muitas clínicas elas chegam aqui pra gente falando assim, não, meu comercial é bom, minha secretária é boa, eles atendem rápido, tá? Mas não é só atender, é diagnosticar. A tua secretária ela precisa entender como fazer pergunta, ela precisa ser consultiva para que ela consiga partir para a segunda etapa aqui, que é o quê? Qualificar o lead e preparar o terreno. Então, se ela não sabe fazer perguntas, se ela não sabe acompanhar esse lead, ela não vai saber qualificar o lead e ela não vai conseguir preparar o terreno para você. Por que para você? Porque quando esse paciente ele chega para consulta, é da secretária, do SDR, te passar vários dados sobre ele, para que você possa conduzir essa consulta da melhor forma possível. Tá? E um outro ponto, a SDR, como eu falei ali, ela atua entre o marketing e o médico. Então, ela recebe esse primeiro contato do lead para depois ela repassar para o médico, tá? E aí, se o médico ele passa para um closer, aí é outra situação. E uma grande ponto é que a secretária ela não vende, mas ela prepara, certo? Outra questão é sobre a rotina. Isso é algo que muitas pessoas me perguntam, muitos médicos vêm, tá, mas qual que é a rotina da minha secretária? O que eu tenho que cobrar dela? O que eu não tenho que cobrar? Então aqui eu trouxe para você sobre a rotina. Eu separei aqui manhã, tarde, diariamente e um checklist. Então, normalmente, tá? Isso aqui, pessoal, é uma rotina básica. Isso aqui você precisa ter básico entre a tua secretária e um grande ponto, ela precisa saber que ela precisa fazer isso, certo? Então é muito legal você desenhar isso aqui. Toda clínica que nós entramos, nós criamos, tá, um playbook sobre a vaga que aquela pessoa tá. Então a SDR, a secretária, ela sabe o que ela tem que fazer diariamente, quais são as funções dela, quais não são as funções dela. Então ela sabe o que ela tem que fazer e o principal, como ela tem que fazer. Então a gente cria isso aqui para os nossos clientes. Então de manhã, tá? A secretária precisa confirmar as consultas do dia. Então o primeiro momento dela não é focar, tá?
nos leads que entraram. Não, é focar nos leads que vão virar paciente. Porque ele só vira paciente quando ele chega aí contigo. Então ela tem que fazer essa confirmação. Na nossa visão aqui, essa é a última confirmação. Já deveria ter feito antes algumas, mas essa do dia é a última, certo? E aí sim ela precisa verificar os novos leads, porque dependendo, por exemplo, se é uma segunda-feira, muitas clínicas elas não atendem sábado e domingo. E aí tem um bom volume na segunda. Mas mesmo assim, normalmente no período noturno é onde tem um grande volume de lead. Então ela amanhece com uma quantidade de lead bacana ali, tá? Lógico que isso aqui varia da quantidade de leads que você recebe. Tudo isso pode adicionar ou cortar a etapa que não dá, mas você pode adicionar algumas etapas aqui da tarde, jogar para o período da manhã, tá? Período da tarde aqui vai buscar aqueles leads sem respostas, aqueles leads que não responderam e até mesmo aqueles leads ali que ela precisa fazer o follow-up, que ela precisa acompanhar, tá? E um grande ponto, que isso é primordial, tá? É a organização do CRM ou da planilha. Se você não sabe o que é CRM, ele é um programa onde você consegue cuidar, tá, do relacionamento do teu cliente, tá? Cuidado com o teu lead ali, você consegue organizar, saber qual etapa ele está, se ele te respondeu ou não, você consegue criar tarefas para ele, você consegue identificar quantas vezes a tua secretária falou com aquele lead, então você consegue fazer uma organização muito grande nele, tá? Então basicamente, diariamente, o que a tua secretária precisa fazer? Atualização do CRM, precisa fazer um checklist dos contatos, como assim? Ela precisa entender com quem ela falou, com quem ela não falou, com quem ela precisa falar amanhã. Ela precisa fazer esse checklist ali e fazer uma análise rápida do funil para que ela possa alinhar o próximo dia dela, entendendo quantas pessoas ela vai precisar entrar em contato, quantas pessoas ela entrou em contato hoje. Ela precisa fazer essa análise rápida desse funil ali. Não é uma análise profunda porque é só uma questão de organização mesmo. E aqui eu preparei um checklist para você entender realmente o que você tem que visualizar que a tua secretária precisa fazer, tá? Primeiro, ver novos leads e iniciar contato. Então ela precisa, na aba do CRM, ela precisa entender quem entrou e com quem eu iniciei contato. Não pode ficar lead para trás. Cada dia mais os leads estão mais caros. Se não deixar, se não atender lead, se deixar lead parado, é dinheiro que está perdendo, certo? Qualificar, então tá? Dela ou dele, né? Fazer esse, entender o perfil, entender quais interesses, entender a urgência desse lead. Porque a partir disso começa estratégias comerciais em cima desses leads, tá? Ela que agenda a consulta, ela que atualiza o CRM e ela que faz as anotações para passar para o médico ou até mesmo para o closer depois. Ela que faz os follow-ups ali, que é o acompanhamento com esse lead. E aqui, no mínimo, tá? Eu deixei ali especificado 5 tentativas de follow-up. Eu já disse em alguns vídeos aqui no meu Instagram também, mas existe um estudo que diz que a gente precisa ter pelo menos 5 contatos com o lead para ter uma resposta. Então, por que isso? Porque o volume de pessoas anunciando, de pessoas indo atrás, está muito grande. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, certo? Responder as mensagens pendentes e um ponto importante, participar de reunião, tá? Reunião rápida, pode ser a daily, que é aquele one-on-one, que é o um a um ali com o teu colaborador para entender como está sendo feitas as coisas, tá? Ou pode ser o semanal. Aqui nós temos alguns clientes que fazem essa daily diária, né? Então, todo dia uma reunião de 15, 20 minutos ali com o time. E aí nós temos alguns que faz o semanal. Normalmente quem faz essa dele é quem tem um gerente comercial mesmo, e aí ele que puxa essa situação. E um grande ponto aqui, como a gente entender, né, os indicadores de performance. Como eu sei se minha secretária ela está tendo um bom desempenho, né? O que eu preciso acompanhar aqui? Então, basicamente, você precisa acompanhar a velocidade da resposta, tempo de entrada do lead, tá? Então, quanto tempo desde que ele entrou até ele foi respondido. Então, isso é um ponto. Taxa de contato. Você precisa entender
quantos leads do gerenciador de anúncio foram marcados lá e quantos leads foram recebidos. Então, a sua secretária precisa passar isso para você. Então, isso é uma métrica de performance, de acompanhamento, né? Taxa de qualificação, então quantos leads ela conseguiu transformar em oportunidade. Taxa de comparecimento, né? Se é o SDR, né? Ou a secretária que faz o agendamento da consulta, e normalmente é. Então, quantos compareceram. E leads no limbo. O que é leads no limbo? Aqueles que estão sem contato há mais ou menos ali 3 dias. Então, se tiver muito sem contato há mais ou menos 3 dias, você precisa rever ou o volume, né, de lead que está tendo para uma pessoa só, ou você está realmente fazendo o que precisa ser feito, certo? E aqui nós vamos para ferramentas. Isso é muito importante, porque além da gente falar o que ela deve ser feito, como ela deve ser feita, né? Como deve ser feito isso, nós precisamos dar ferramentas para que ela realize isso. Então, o que nós observamos aqui de ferramentas? Um CRM ou uma planilha. Qual CRM usar? Eu indico o Como, tá? O Como, ele é o melhor custo-benefício. Então, aqui, ó, Como, K-O-M-M-O, tá? Para que a gente consiga trabalhar isso. Basicamente, 90% dos nossos clientes eles utilizam o Como. É algo que a gente, nenhum cliente ele entra aqui sem que ele faça um acordo de que vai implementar um CRM, caso ele não tenha, certo? Então, eu não tenho esse CRM, uma planilha serve, tá? Às vezes você está começando a clínica e tudo mais, uma planilha serve, mas se você quer algo muito mais profissional, um acompanhamento melhor, o Como resolve. Scripts, então você precisa entregar scripts para a tua secretária, não só scripts de atendimento ali, né, do primeiro atendimento, mas dos follow-ups, script de quebra de objeção, mapa de objeção, então precisa ser entregue isso. Checklist também, como assim checklist? O lead que nunca me respondeu, quantos contatos eu devo fazer? Quais o fluxo de contato disso? O lead que me respondeu e parou, mesma situação. Então ela tem que ter esse checklist. Você precisa entregar uma agenda digital para ela poder entender os seus horários, os horários que já estão agendados, que não estão, para ficar mais fácil. E eu sempre indico ter um grupo de alinhamento, tá? Aqui, por exemplo, como que nós fazemos? Todas as secretárias dos nossos SDR, né, os secretários dos nossos clientes, eles têm um grupo com nós e nós fazemos esse alinhamento diariamente com eles, tá? Mas eu indico também, caso você não tenha isso, ter um grupo, tá, entre a sua secretária para que ela passe essa visão diária do que está acontecendo, tá? Então, o grupo no WhatsApp é importantíssimo. Quais os principais, tá, gargalos dentro desse processo? Falta de prioridade nos leads quentes. Então eu vejo que às vezes as secretárias, as 10, eles ficam ali brigando só nos leads que estão chegando, mas esquece de olhar a aba dos leads quentes ali e dar essa atenção, esse empurrãozinho para poder agendar, tá? Um grande ponto é que esse SDR, essa secretária, ela vira um respondedor de WhatsApp, ela vira uma pessoa reativa, ela só responde quando pergunta, ela não trabalha a situação ali consultiva. Então, esse é um grande gargalo. Falta de script e de padrão de qualificação é um dos principais gargalos também. Aquele lead que não retornou, esse é um ponto muito importante, porque lead sem retorno ficando sem follow-up. Eu recebo muitas clínicas que vêm com essa dor aqui, provavelmente você se já faz o tráfego pago, já passou por algumas agências, você tem essa dor aqui também. Eu só recebo lead desqualificado. Tá, o que é um lead desqualificado? Ele não me responde mais. Tá, o que você fez para ele responder? Eu mandei uma mensagem rápida. Ok, isso aí é sua obrigação, basicamente. Mas a sua secretária ela fez o acompanhamento, ela seguiu um planejamento de follow-up, tá? Então, isso é um ponto importante. E o principal ali, sem clareza do que é meta ou resultado esperado. Então, eu vejo que muitas secretárias, SDRs, tá, qual que é a sua meta de agendamento? Não tem. Tá, você sabe o que você precisa fazer? Não. Então não sabe. Isso a pessoa só vai fazendo, só vai fazendo, só vai fazendo. Ela precisa saber a meta dela, ela precisa saber o que você espera dela, tá? Então isso é importantíssimo. E os diferenciais de você ter essa rotina alinhada, tá? Basicamente, você consegue aumentar a taxa de conversão
com o mesmo número de leads. Lembra que eu falei lá no começo que a gente pega várias clínicas aqui que estão investindo e a gente aumenta o faturamento delas, aumenta as cirurgias delas, sem aumentar R$ 1 a mais de tráfego. Por quê? A linha comercial faz essa rotina, certo? Aqui também garante que só chegue lead quente para o médico. Por quê? Ela precisa fazer essa qualificação. Ela precisa fazer gerar isso para que quando o lead já vai, ele já entenda, não que ele vai saber muitas vezes o preço, mas ele já entenda o valor realmente necessário ali para estar dentro dessa consulta, certo? Filtra curioso e otimiza o tempo da equipe como um todo. Cria previsibilidade na agenda de consultas, então, porque ela acaba entendendo sobre o funil, entendendo quantas ela precisa agendar para que a gente tenha o fechamento em si. E ela reduz o custo de aquisição do teu cliente, o famoso CAC. Por quê? Se ela trabalha melhor os seus leads, quer dizer que os leads que estão entrando, menos vão ser perdidos. Então, você vai performar e vai potencializar mais isso. Então, basicamente aqui eu trouxe essa estrutura, tá, de rotina, como você criar realmente, como ter uma rotina com a tua secretária, com a SDR, seja quem for que cuide dessa parte. Isso é extremamente importante porque eu vejo que com esse boom que veio do tráfego pago, dos anúncios e tudo mais, as clínicas observaram mais sobre o tráfego pago e esqueceram do atendimento, esqueceram do processo comercial. Empresas grandes, não falo de clínicas, mas empresas grandes, eles focam demais no processo comercial. Eles entendem que para que na ponta venda bem, ele precisa ter um grande volume de lead e precisa de pessoas boas para qualificar esses leads, porque não é só sobre entrar lead, mas é como acompanhar, certo? E se você acha isso complicado, isso que eu passei para você, muitas vezes é complicado de você implementar dentro da tua empresa sozinho, porque eu sei como é a rotina dentro de uma clínica. Então, eu vou deixar aqui embaixo um formulário para você preenche, você responde com clareza tudo, que eu vou sentar contigo, eu vou criar um plano de ação para que você possa implementar essa situação aqui dentro da sua clínica, quem você precisa contratar, como você precisa contratar, eu vou te ajudar nesse ponto aqui, tá bom? Espero que tenha valido a pena essa aula, espero que tenha valido a pena essa aula para você. Caso você gostou, comenta aqui embaixo qual foi o principal insight que você sentiu, tá? E se você sentiu falta de alguma coisa, pode comentar que eu mesmo vou responder aqui para você, tá? E tchau.